E aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um giro da semana aqui no canal oficial da TradeStars. E antes de dar início, olha só, já deixa o seu like e considera se inscrever para poder receber mais atualizações como essa, que são bem importantes para poder alinhar a sua semana de oportunidades dentro do mercado. Então, para começar, tenho aqui gráfico do ouro em aberto, só para mostrar para vocês que, apesar de feriado no Japão, nós começamos a semana bem agitados no mercado, com uma movimentação de risk on, como a gente chama, onde nós temos ativos de proteção como o próprio ouro e o dólar em baixa, e ativos de risco como índices e o mercado de criptoativos em alta. Eu vou compartilhar rapidamente, antes de voltar ao gráfico, direto aqui no calendário econômico para você ver que realmente ó, nós temos feriado no Japão, a bolsa mais importante aqui do mercado asiático, fechado nesse momento. E apesar disso, nós temos uma movimentação bem legal e bem agitada para a galera que já começou operando à madrugada. Apesar disso, a nossa semana conta com poucos dados econômicos, mas alguns deles são bem importantes para serem acompanhados. Segunda-feira, como sempre, muito tranquila, nós avançamos e o primeiro dado econômico mais importante se encontra ali na terça-feira, na parte da madrugada, 1h30 da manhã, temos decisão de taxa de juros pelo Banco Central da Austrália, onde é esperado um corte de 0,25, acompanhando a movimentação que diversos bancos centrais de outras economias estão fazendo. Dando a sequência, nós avançamos aqui direto para a parte da manhã de terça-feira, às 9h30, temos IPC dos Estados Unidos, e vale lembrar que o IPC é um dos indicadores mais importantes que nós temos para a economia americana dentro desse momento, porque nós estamos dentro de uma situação onde o Banco Central americano está equilibrando o aumento da inflação, como nós estamos visualizando, né, buscando inclusive voltar essa inflação para a meta de 2%, e também o aquecimento do mercado de trabalho, que nos últimos dados já demonstrou, de certa forma, uma deterioração. Então é esperado que na manhã de terça-feira, às 9h30, nós tenhamos volatilidade, porque o mercado já vem trabalhando e precificando cortes de juros. É isso que tem deixado o dólar americano mais fraco. Eu posso até fazer um paralelo, né, a isso que nós estamos conversando agora e trazer direto aqui para a ferramenta, né, do FedWatch, que mostra a probabilidade de cortes de juros para as próximas reuniões. Então nós continuamos aqui para mês de setembro, do dia 17, de forma unânime, com alta probabilidade de que nós tenhamos um corte de 0,25 na taxa de juros americana. E isso daqui não resume e não reflete somente a do mês de setembro. Se a gente avança aqui para o mês de outubro, nós também temos, com mais de 50% de probabilidade, segundo o que o mercado vem precificando, um corte de 0,25 também para o mês de outubro. Então você percebe que esse dólar fraco vem sendo carregado principalmente pelos dados de trabalho, né, do mercado de trabalho americano, que se demonstraram mais deteriorados no último payroll divulgado lá no dia 1. Então o IPC ele vai ser bem importante para poder ponderar um pouco mais esse corte de juros ou de frear um pouco essa expectativa grande que o mercado tem de corte de juros nos próximos dois momentos, nas próximas duas reuniões. Avançando um pouco mais ao longo da semana de dados mais relevantes, na quarta-feira, estoques de petróleo ali às 11h30. Vale notar que o petróleo, no início dessa semana, entregou um movimento de baixa bem interessante. A gente pode puxar pelo próprio Brent aqui como referência. Vamos lá, procurando aqui pelo Brent. Entregou a semana com movimento de baixa nesse começo, esperando principalmente pela reunião de Trump junto com o Putin, que deve rolar ainda essa semana. E claro, né, não podemos deixar de notar que isso move bastante o preço de até outras commodities, como o próprio gás natural. Então, isso vai ser bem interessante de ser acompanhado ali pela quarta-feira na divulgação de estoques de petróleo. Aqui, compartilhando o gráfico rapidamente, se você visualiza, o petróleo segue estável, fechado. Vamos avançando aqui, voltando para a tela lá do calendário econômico. Seguindo para quinta-feira, né? Temos algumas divulgações pela madrugada, PIB do Reino Unido, pode trazer volatilidade para os índices europeus e até mesmo o mercado de câmbio, em específico lá para a Libra Dólar. Avançando um pouco mais, PIB da zona do euro, a prévia. E aí sim, né? Temos como rotina toda quinta-feira os dados de pedidos por seguro-desemprego, que vão ser bem importantes daqui para frente, principalmente
nesse pequeno sinal de deterioração do mercado de trabalho. O índice de preço ao produtor, nosso complemento da semana, né, numa semana onde é divulgado dados de inflação, inflação ao consumidor e o outro, inflação ao produtor. E para finalizar a nossa semana, ali lá na sexta-feira, nós temos vendas do varejo. Então, falando um pouco mais de economia americana, o aquecimento da economia americana ou a contração, né, desse crescimento da economia americana, varejo pode ser um setor bem interessante de ser acompanhado e que pode refletir legal na movimentação de ações e, consequentemente, os índices americanos. Tranquilo? Algo que eu acho bem interessante de ser comentado, saindo um pouco da parte do calendário econômico, é o que nos reservou aí o começo da semana, que está direto na capa da Bloomberg. Nvidia e AMD pagarão aos Estados Unidos 15% das vendas de chips de IA para a China. No caso, recentemente, né, nós tivemos uma notícia que trouxe bastante volatilidade para a Nvidia, consequentemente para o índice Nasdaq, puxou até mesmo a sua concorrente ali, a AMD, que Washington, né, lá nos Estados Unidos, autorizou que a Nvidia voltasse a comercializar esses chips de inteligência artificial dentro do mercado chinês. E agora ficou claro, né, qual era a cláusula, né, o critério para que isso pudesse acontecer. 15% das receitas que a Nvidia e a AMD terão, né, dentro da venda do mercado chinês serão pagos ao governo americano. Então, para você ver que esse acordo, né, aqui até mesmo está escrito, o acordo reflete o impulso de Trump de garantir pagamentos para os Estados Unidos, como objetivo, é claro, né, reduzir esse déficit comercial dos Estados Unidos com diversos países, e tem um pouco também dessa concorrência dos mercados, né, de diferentes mercados com inteligência artificial. Vamos ver, vai ser bem interessante de acompanhar como vai ser a abertura do mercado à vista da Nvidia, da AMD e, claro, a volatilidade que isso pode trazer para índices americanos como o S&P 500 e Nasdaq, que tem um peso muito grande de Nvidia dentro delas. Então esse é um ponto bem importante para ser acompanhado na abertura de mercado americano dessa segunda-feira. Tranquilo? Outro ponto muito relevante, eu faço questão de voltar aqui direto ao gráfico, vamos lá. Então tá aqui de volta para o TradingView. Mercado cripto, em específico Bitcoin, subindo nesse exato momento 2,5% e se aproximando de máximas históricas novamente. Então, falando daquele mercado, meu favorito, que eu acompanho há alguns bons anos, Bitcoin pairando aí a 122, quase 123 mil dólares, chegando nas máximas históricas, entre outras criptos como a própria Ethereum subindo mais de 1%, né, atingindo patamares de 4.300 dólares, preços que não eram vistos há muito tempo. O que está acontecendo? Se você olha aqui à direita da minha lista de observação, a gente já percebe, né, principalmente aqui entre ouro, o índice dólar, e aí dá uma olhada para o mercado cripto, a gente percebe esse risk on, né, que a gente fala, um mercado assumindo risco, começando de forma otimista a nossa semana. E sem dúvidas, nós não temos uma semana começando com barulho, né? Nós temos uma semana começando tranquila, sem muitas notícias aí desenrolando o movimento do mercado. Então é bem interessante de olhar esse movimento com o Bitcoin e tem uma possível justificativa para isso, né? De certa forma, o mercado pode estar reagindo com um delay, mas sem dúvidas pesa bastante no sentimento do investidor. Abrindo aqui direto para você dar uma olhada na matéria, tá aqui, ó. Trump libera fundos de pensão para investir em criptoativos, criptomoedas. Isso aconteceu na tarde de quinta-feira, né, um decreto assinado aí, uma ordem executiva, que coloca esses fundos, né, os fundos 401k que a gente fala, na rota dos criptoativos. Então, com essa assinatura, permite que esses fundos façam exposição ao mercado de criptoativos, e era até impensável, né, há pouco tempo atrás, dentro do governo Biden, que algo nesse sentido acontecesse. Muitas coisas mudaram desde aquela época, desde ah, o encerramento do processo da SEC contra a XRP, por exemplo, uma das maiores criptomoedas, a gente percebe como os Estados Unidos estão guinando totalmente para o lado do mercado cripto. E dessa vez, né, permitindo que fundos de pensão, que de certa forma abrangem a maioria dos trabalhadores americanos, possam investir em criptoativos. Vale lembrar, né, que essa ordem ela não tem um efeito imediato,
vai ser criado, muito provavelmente, várias regulações, um comitê, um processo pelo qual acompanha e fiscaliza a exposição desses fundos, afinal, nós estamos falando de fundos de pensão, né? Aqueles trabalhadores que guardam dinheiro ao longo de toda a sua vida para depois usufruir como aposentadoria. Então, não é um processo que vai ser feito de qualquer forma, mas pode e vai, sem dúvidas, injetar bilhões de dólares dentro do mercado cripto, bilhões de dólares dentro do Bitcoin. Isso traz um efeito FOMO, né, o Fear of Missing Out, e com certeza isso que nós já visualizamos aqui dentro do gráfico do Bitcoin, mesmo esses fundos ainda não terem comprado, é a galera se antecipando à movimentação. Então pensem comigo, nós já temos desde janeiro de 2024 várias mudanças significativas na estrutura do Bitcoin, desde os ETFs que foram aprovados lá em janeiro de 2024. Aí algo natural do próprio Bitcoin, nós tivemos o halving lá em abril, depois empresas assumindo a posição de Bitcoin Treasury Company, aquelas empresas que estão alocando o Bitcoin como estratégia de proteger os seus negócios. Então, muitas coisas estão acontecendo, causando o que nós chamamos de choque de oferta. A demanda pelo Bitcoin está muito mais alta do que a oferta que vem por meio de vendas por parte de empresas ou pessoas do varejo ou da própria mineração, né? Na verdade, mineração é uma parte muito pequena dessa oferta, inclusive. Tranquilo? Então, para essa semana, nós temos esses diversos dados econômicos e situações que devem ser acompanhadas com cautela. O IPC dos Estados Unidos, sem dúvida, se posiciona como o mais importante e que deve ser acompanhado de perto. Tranquilo? Para mais atualizações como essa, se inscreva aqui no canal da TradeStars, deixe o seu like para receber mais conteúdos como esse. E atualizações em tempo real do mercado cripto, acompanhe comigo direto no meu Instagram que estará aqui abaixo. Então, uma excelente semana, ótimas operações para você, valeu e até a próxima.